Tá? Boa tarde. Boa tarde, presidente Spilk. Boa tarde. Boa tarde, conselheiro Algir. Boa tarde, Carlos, conselheiro boa tarde. Porce, diretor-geral Carlos, nosso ouvidor Mesquita presente aqui também, e os demais não consigo ver, mas saúdo a todos aqui que estão presentes, né, os nossos diretores, servidores da GERGS, assim também como os representantes aí do poder concedente, das concessionárias, dos usuários que acompanham a nossa sessão. Então, seguindo aqui, eu continuo, né, assim como na sessão passada, na semana passada, eu estou substituindo como conselheiro substituto da presidente, conselheira Luciana, que está gozando merecidas férias. Então, hoje também eu vou conduzir a sessão enquanto ela ainda está em férias. Hoje nós estamos abrindo, então, a nossa 33ª sessão ordinária do ano de 2024, e nós temos aqui uma pauta que, dando início aqui, o item 1 é a apreciação das minutas. Apreciação das minutas das atas número 31 e 32 de 2024. Pergunto aos colegas conselheiros se tem alguma consideração, alguma questão em relação às duas atas, ou podemos considerá-las aprovadas? Podemos aprovar, presidente. Eu também entendo que podemos aprová-las. Certo, perfeito. Obrigado. Então, as atas número 31 e 32 de 2024 estão aprovadas. E passamos, então, ao item 2 da pauta. O item 2.1, análise do processo 000-587-3900-236, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 11 de 2023. O conselheiro relator é o Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o Algir Lorenzon. Então, imediatamente eu passo a palavra ao conselheiro Alexandre Porce para que possa fazer, então, a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Item 1 do relatório. Trata o presente expediente de recurso ao auto de infração número 11/2023, emitido para a Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, em decorrência de fiscalização realizada para verificar o cumprimento da resolução normativa número 65/2022, no município de Santa Maria do Herval. O processo teve início com o recebimento de ofício da Câmara de Vereadores do município, no qual o Poder Legislativo solicita a realização de reunião para esclarecimentos e também a fiscalização desta agência quanto aos procedimentos adotados pela Corsã relativos ao serviço de limpeza programada de sistemas individuais de esgotamento sanitário. O ofício relata que foram realizadas reuniões públicas no município em razão de inúmeras reclamações de usuários quanto à ausência de divulgação prévia do programa, ausência de notificação individual a respeito do serviço, execução e preço, notificações redigidas em linguagem excessivamente técnica e não acessível, não atendimento aos agendamentos de vistorias técnicas, cobrança de disponibilidade por vistorias não realizadas, cobrança de disponibilidade a usuários que não receberam a notificação, usuários que foram atendidos na prestação do serviço de limpeza continuam sendo cobrados com a taxa de multa pela indisponibilidade, as notificações enviadas não informam sobre a cobrança de acordo com o número de construções do imóvel, construções novas com residências em utilização há menos de 6 e 12 meses são igualmente exigidas e cobradas para a realização do serviço e ou cobrança de disponibilidade. Após a solicitação de esclarecimentos à companhia, a Diretoria de Qualidade dos Serviços da GERGS instaurou a fiscalização, registrando os apontamentos no relatório de fiscalização número 30/2023-DQ, anexo ao termo de notificação número 28/2023-DQ, tendo sido lavradas 2 constatações e 2 não conformidades, assim resumidas. Identificação, constatação 1, não conformidade 1.
A Corsan, ao implantar o sistema de soluções individuais Solutrate no município de Santa Maria do Herval, apresentou problemas na divulgação prévia do cronograma aos usuários que seriam atendidos, visto que muitos alegaram que não receberam notificação individual a respeito do serviço, execução e valores. A própria companhia entende que deverá promover novas ações de comunicação, sendo geradas novas notificações para aqueles usuários que não realizaram a limpeza do sistema individual, inclusive considerando novos prazos a partir do recebimento das notificações. Constatação 2, não conformidade 2. Não foram localizados na amostra fiscalizada dos imóveis incluídos no programa Solutrate os documentos digitalizados do AR, aviso de recebimento dos Correios, tampouco outro qualquer que comprove o recebimento pelos usuários da notificação com as devidas informações. Embora conste no sistema SCI a informação da notificação ao usuário com os códigos dos Correios, não foi digitalizado e, consequentemente, localizado o comprovante de recebimento pelo destinatário usuário. Após a análise das manifestações apresentadas pela Corsan ao termo de notificação emitido, a equipe de fiscalização entendeu pelo não acolhimento às alegações apresentadas, recomendando a aplicação de penalidades. Conforme as infrações, enquadramento legal e dosimetria apresentadas na exposição de motivos, a Diretoria de Qualidade dos Serviços da AGEGS decidiu pela lavratura do auto de infração número 11/2023, estabelecendo a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 6.693 e advertência assim discriminadas. Não conformidade 1, R$ 6.693, não conformidade 2, a advertência. Oficiada, a companhia protocolou ofício número 1483/2023, Suprim-DP, com recurso ao auto de infração. Em síntese, item A. Das não conformidades. Salienta que a Corsan demonstrou, no âmbito de defesa, ao devido encaminhamento de notificações com aviso de recebimento aos usuários de imóveis, conforme o Código dos Correios de rastreamento de objeto armazenado no sistema informatizado. Apontou que o serviço de limpeza programada de soluções individuais em Santa Maria do Herval se iniciou pelo bairro Amizade, localidade atendida pelo serviço dos Correios por meio de posta restante, no qual o usuário deve comparecer na agência para a retirada de objeto, sendo que, transcorrido o prazo, o objeto é considerado com data de baixa e devolvido ao remetente com registro de motivo de devolução, não procurado, devolvido ao remetente, a partir de quando se inicia a contagem do prazo de 150 dias previsto na resolução para que o usuário realize agendamento. Registrou, através de imagens, tanto o armazenamento do código de rastreamento do objeto no sistema, como a consulta da situação do objeto rastreado e sua destinação no site dos Correios, no caso de não retirada pelo usuário. Situação em que a responsabilidade pelo não recebimento é atribuída ao próprio usuário. Observa ainda que a Corsan demonstrou ter realizado reunião com o poder concedente, poder legislativo e representantes da comunidade e anunciou a suspensão da cobrança pela disponibilidade, retomada dos prazos e ações complementares de comunicação e educação ambiental no município. Nesse contexto, diante da demonstração do cumprimento do regramento da agência, não se verifica motivos para aplicação da multa, devendo ser afastada a penalidade. Item B, da dosimetria da infração. Argumenta que, abre aspas, não pode ser mantida a penalidade aplicada, mormente a sua total desproporcionalidade em relação aos itens de não conformidade, fecha aspas. Em relação aos fatos constitutivos das não conformidades 1 e 2, a meta foi devidamente atendida pela recorrente. Assim, nenhuma penalidade deve ser aplicada à companhia recorrente no caso em análise. No entanto, se não for esse o entendimento de Vossas Excelências, o que apenas se admite por hipótese, necessário que a pena seja substancialmente reduzida,
ou mesmo substituída por advertência, já que os apontamentos realizados não indicam situação de gravidade que justifique o afastamento de multa no valor de R$ 6.693, como arbitrado. Por fim, no tocante ao efeito suspensivo, impende registrar que, embora não exista disposição específica acerca da sua atribuição, recomenda-se como medida assecuratória dos princípios de devido processo legal sua aplicação até a decisão final. Por fim, solicita que seja recebido o presente recurso, já que atende aos requisitos regulamentares e legais. B, que seja concedido o pedido de efeito suspensivo. E C, que seja devidamente analisado o pedido e, ao fim, anulada a penalidade a cursar. Após a análise dos argumentos apresentados no recurso interposto, diante dos fatos e provas apresentadas e com base na informação número 177/2023, de que a Diretoria de Qualidade decide pela reconsideração parcial da autuação, sendo anulada a penalidade de advertência e permanecendo a penalidade de multa decorrente da não conformidade 1, pelos fundamentos elencados na exposição de motivos anexa ao auto de infração. Conforme previsto no artigo 24 da Resolução Normativa número 32/2016, a companhia foi notificada da decisão. Mediante o encaminhamento número 1929/2023 DG, não havendo pagamento da multa, a Diretoria-Geral encaminha o processo ao Conselho Superior para a deliberação final. Recebido o expediente, encaminhamos o mesmo para análise e manifestação da Diretoria de Assuntos Jurídicos e da informação número 133/2024, a Diretoria apresenta em síntese. Quanto à dosimetria aplicada, verifica que a companhia basicamente questiona o valor da multa imposta, alegando a desproporcionalidade e a não procedência das não conformidades. A multa aplicada decorreu dos critérios e parâmetros explicitados na exposição de motivos, não tendo a Corsan apresentado qualquer questionamento ou correção quanto aos cálculos e às suas bases. Entende que as alegações do recurso quanto à desproporcionalidade foram feitas de forma abstrata e teórica, questionando apenas o valor da multa, o que, por si só, não fundamenta uma revisão da multa. Opina pela não alteração da dosimetria, visto que, abre aspas, conforme a análise jurídica anterior, a Corsan não apresentou qualquer fato ou fundamento capaz de alterar a dosimetria da penalidade do auto de infração, número 11/2023, alegando somente desproporcionalidade da pena de forma abstrata. Fecha aspas. É o relatório, presidente, conselheiros. Obrigado, conselheiro Porce. Conselheiro Algir, que é o revisor, algum ponto aqui para esclarecimento da minha parte? Ok, poderíamos passar já para a fundamentação. Perfeito. Eu estou acompanhando já de algum tempo esse processo e não tenho nenhuma questão a colocar. Certo. Perfeito. Obrigado, conselheiro Algir. Então, eu devolvo a palavra ao conselheiro, e também não temos nenhuma inscrição aqui, né, para falar por parte da concessionária ou por parte dos usuários, ou poder concedente. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Porce para que faça, então, a leitura da fundamentação. Obrigado, presidente. Item 2 da fundamentação. A AGEGS atua na área de saneamento por delegação dos municípios, mediante convênio específico firmado com a agência e por previsão da Lei nº 10.931, de 1997. A Lei Federal nº 11.445, de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e exige a atuação do órgão regulador para a validade dos contratos de prestação dos serviços de saneamento, dispondo que, artigo 21, a função de regulação desempenhada por entidade de natureza autárquica, dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. Diante do requerimento apresentado pela Câmara dos Vereadores
do município de Santa Maria do Herval, a Diretoria de Qualidade dos Serviços da AGERGS realizou fiscalização junto à Corsan, a fim de verificar os procedimentos praticados quanto ao cumprimento da Resolução Normativa número 65/2022, no município de Santa Maria do Herval, o que resultou na lavratura do auto de infração número 11/2023. A Resolução Normativa número 65/2022 da AGERGS disciplina a prestação do serviço de limpeza de sistemas individuais pela Corsan de modo programado para os municípios que adotarem expressamente nos respectivos planos municipais de saneamento e planos regionais de saneamento básico a solução individual como forma de esgotamento sanitário. A resolução dispõe especificamente quanto à necessidade de divulgação prévia da implantação dos serviços e da notificação aos usuários sobre os procedimentos estabelecidos na norma. Artigo 4º. Cabe à Corsan, previamente ao início do serviço de limpeza programada de sistemas individuais, realizar campanha de comunicação social e educação ambiental, visando a sensibilização da população sobre os benefícios advindos da limpeza dos tanques sépticos, bem como sobre a importância para a conservação do meio ambiente e para a melhoria das condições sanitárias da população. Artigo 5º. A Corsan notificará o usuário por correspondência com aviso de recebimento sobre a realização de vistoria para avaliação do acesso e das condições do sistema individual para posterior limpeza do sistema individual, de acordo com as rotas definidas pela companhia. Parágrafo único. A notificação poderá ser realizada por canais de atendimento eletrônico, desde que haja o aceite do usuário e que seja possível a Corsan comprovar que houve a ciência deste. Artigo 6º. A primeira notificação deverá apresentar as seguintes informações. 1. Realização de agendamento da vistoria pelo usuário até 150 dias contados da notificação. 2. Valor dos serviços de vistoria e limpeza, bem como a forma de cobrança. 3. Política de incentivos apresentada pela Corsan. 4. Incidência de multa e respectivo valor em caso de ausência do usuário após o reagendamento da vistoria. 5º, eventual cobrança pela disponibilidade do serviço, seu início e respectivo valor em caso de inobservância do atendimento à limpeza programada de tanques sépticos. Artigo 16. Após a realização da vistoria e se não forem identificados obstáculos para a execução do serviço, será apresentado ao usuário o contrato de prestação de serviço de esgotamento sanitário mediante a limpeza programada dos sistemas individuais. Quanto à cobrança pela disponibilidade dos serviços, assim dispõe a norma. Artigo 18. O usuário estará apto para agendar a primeira limpeza quando tiver sido realizada a vistoria sem impedimentos e assinado o contrato de adesão. Parágrafo 1º. O usuário que não agendar a primeira limpeza dentro do prazo de 150 dias do recebimento da notificação prevista no artigo 6º está sujeito à cobrança pela disponibilidade do serviço. Conforme registrado nos autos, a Corsan não observou os critérios estabelecidos para a notificação dos usuários, não conseguindo comprovar a ciência dos mesmos quanto à necessidade de realização de vistoria, de avaliação das condições para a realização dos serviços de limpeza do sistema individual de esgotamento sanitário. Embora tenha sido verificado que a localidade participante do sistema de soluções individuais, Solutrat, é atendida pelos Correios por meio de posta restante, o prazo previsto para início da cobrança de disponibilidade do serviço não pode ser considerado a partir da devolução das notificações ao remetente, visto que o fato comprova que o usuário não recebeu a notificação conforme estabelecido na regulamentação da AGERGS. De acordo com a exposição de motivos ao auto de infração, a penalidade imposta foi aplicada com fundamento no inciso 2 do artigo 18 da Resolução Normativa número 32/2016, que disciplina os processos administrativos de fiscalização dos serviços públicos regulados pela AGERGS e a aplicação das sanções regulatórias. O enquadramento da penalidade de multa
está fundamentado na Resolução Normativa número 13 de 2014, que dispõe sobre as infrações e as sanções aplicáveis aos delegatários de serviços públicos em razão do descumprimento da legislação, dos contratos e das normas regulatórias. Artigo 4º. Constitui infração sujeita à multa deixar de atender o disposto nas resoluções e demais atos normativos da AGERGS. Artigo 5º. As infrações sujeitas à multa são classificadas nos seguintes grupos conforme sua gravidade. Grupo C, infrações objeto dos incisos 7º e 12º. Parágrafo 1º. Na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos 4 anos anteriores. Artigo 7º. Para as empresas prestadoras de serviços de água e esgotamento sanitário, as penalidades de multa serão calculadas conforme pelo montante do custo de fornecimento de água apurado no ano anterior ao da ocorrência. Grupo C, até o custo total produzido por 1.500 metros cúbicos. A exposição de motivos ao auto de infração emitido apresenta devidamente as condicionantes e dosimetria utilizada para a fixação do valor da multa, que corresponde a 57,5% do valor máximo definido no artigo 7º da resolução acima referida. Diante do exposto, encaminho o voto a seguir. Do voto, 1. Negar provimento ao recurso interposto pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, mantendo a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 6.693, relativa ao auto de infração número 11/2023. 2. Oficiar a Corsan para o pagamento da penalidade no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 27 da Resolução Normativa número 32/2016. É como voto, senhor presidente, conselheiro Algir. Obrigado, conselheiro Porce. Passo, então, a palavra ao revisor, conselheiro Algir Lorenzon, para que se manifeste sobre a sua revisão. Obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência e o eminente conselheiro Porce, relator desse processo, e a todos os que estão participando desta sessão. E, de acordo com o que dispõe o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e estou confirmando a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator e acompanhando integralmente o seu voto. Obrigado, conselheiro Algir Lorenzon. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator Alexandre Porce, então temos aqui uma votação por unanimidade, negando o provimento ao recurso da Corsan. Então, encerrado esse item das matérias, né, passamos então para o próximo item da pauta, que são as deliberações... deliberações e procedimento simplificado. Me atrapalhei um pouquinho aqui, a falta de experiência na presidência, mas vocês todos entendem. Item 3.1. Deliberar sobre proposta do conselheiro relator Marcelo Spilk referente à suspensão de prazos contratuais da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, processo número 000-907-3900-242. Pois bem, então vamos lá. Proposta de deliberação número 24/2024, SE Assessoria. O assunto, suspensão dos prazos contratuais da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. Prezados conselheiros, o presente expediente teve início com o recebimento do ofício DP 081 da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A., de 4 de junho de 2024, onde é apresentada a solicitação de suspensão e consequente prorrogação dos marcos do contrato de concessão e do Programa de Exploração da Rodovia PER, por um período de 124 dias,
referente ao intervalo de 29/4/2024 a 31/8/2024, tendo em vista as dificuldades impostas pelo estado de calamidade pública que afetou o estado do Rio Grande do Sul no mês de maio de 2024. O ofício relata que as rodovias foram severamente impactadas por diversos pontos de bloqueio, causados por deslizamentos de terra, afundamentos de solo, fissuras no asfalto, entre outros. Embora tenham sido empenhados esforços para atender de forma célere e eficaz as emergências impostas pelas condições climáticas e, abre aspas, conseguido restabelecer as condições de tráfego em tempo recorde, não se pode olvidar do fato de que toda a força do trabalho da concessionária foi direcionada para esses atendimentos, o que, naturalmente, interfere severamente nos prazos de cumprimento dos parâmetros e obrigações estabelecidos no contrato de concessão e seus anexos, fecha aspas. A concessionária destaca ainda que, abre aspas, a reconstrução completa da rodovia é um processo que se estenderá por vários meses, devido à magnitude dos danos causados. Ainda, salienta-se que o decreto estadual número 57596, de 1º de maio de 2024, que declarou oficialmente o estado de calamidade pública no território do estado do Rio Grande do Sul, permanece em vigor. Embora a concessionária consiga mensurar parte dos prejuízos suportados até o presente momento, seja pela suspensão da cobrança de tarifa de pedágio no período de 1º a 31 de maio de 2024, ou pelas intervenções emergenciais que se mostraram necessárias até então, é fato que os efeitos da catástrofe continuam a se acumular e a ser contabilizados, estando-se distante de atingir um panorama concreto desses impactos na operação da concessionária. Salienta-se que o próprio estado de calamidade, assim como a mudança na realidade contratual, impõe dificuldades não apenas à concessionária no cumprimento dos prazos e obrigações contratuais, mas também ao poder concedente na fiscalização do cumprimento das disposições, determinações e parâmetros do contrato. É imperativo que se alcance um entendimento claro sobre o estado atual da concessão após a catástrofe, para que as obrigações possam ser devidamente ajustadas ao novo panorama enfrentado, tanto pela concessionária quanto pelo poder concedente na gestão do contrato de concessão, fecha aspas. O expediente foi encaminhado às diretorias técnicas da GERGS, as quais apontaram a necessidade de manifestação prévia do poder concedente. Mediante o ofício CELT número 015/2024, cal.pub/GAB, a Secretaria de Logística e Transportes encaminha o processo PROA número 24/180000072448 à GERGS, por competência, para análise da solicitação da concessionária em relação à suspensão temporária dos prazos de ofícios, relatórios e demais obrigações contratuais. Apresenta e adota a conclusão da orientação jurídica setorial conjunta CELT/SERG número 04/2024, a qual opinou, abre aspas, pela viabilidade do acolhimento parcial do pedido da concessionária para a suspensão do IQD, que abrangerá apenas os seus efeitos financeiros sobre o reajuste tarifário e a suspensão da mensuração dos parâmetros e indicadores de desempenho. O período de tempo em que tais obrigações permanecerem suspensas deverá ser considerado no reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Igualmente, pelas razões expostas na análise jurídica, a folha 61, entendemos desnecessário neste momento a avaliação acerca da suspensão do cronograma de obras de melhoria e ampliação da capacidade previstas no PER. Quanto à delimitação do período, acolhemos o posicionamento externado pela nota técnica DFCR CSG NT 086/2024 do Departamento de Fiscalizações de Concessões Rodoviárias, DFCR, as folhas 37 a 49, em especial o disposto à folha 47, letra G, no entendimento de que a suspensão deve ficar limitada ao período de 29/4/2024 a 31/7/2024. A Diretoria de Assuntos Jurídicos da GERGS emite então um memorando número 97/2024-DJ com as seguintes considerações. A suspensão do IQD abrangerá apenas os seus efeitos financeiros sobre a remuneração da concessionária, deixando-se de proceder a eventuais descontos no período em que o contrato estiver suspenso. O lapso de suspensão deverá ser considerado no cálculo do reequilíbrio. Isso porque, durante a suspensão do contrato, a concessionária não só incorreu em custos fixos, como manutenção mínima, despesas administrativas e financeiras, como viu afetadas as receitas previstas, cuja remuneração está atrelada à prestação contínua dos serviços, além de majorados os investimentos projetados. E, retomando a informação DJ número 125/2024,
constante do processo SEI 0007683900240, transcreve, abre aspas, 2. A possibilidade do deferimento da suspensão do contrato e das obrigações pelo prazo pleiteado de 29 de 4 de 2024 a 31 de 8 de 2024, com prorrogação dos marcos temporais previstos no contrato de concessão número 50/2022 e no PER a ele atrelado, sendo necessário solicitar-se a remessa do PROA competente. A aludida suspensão deve ser formalizada por meio de aditivo contratual, com a devida justificação técnica e jurídica, acompanhada de documentação pertinente e a comprovação da extensão e dos impactos do evento sobre a prestação dos serviços, além de ajuste quanto aos prazos e obrigações contratuais. Fecha aspas. Por derradeiro, sublinha a diferenciação efetuada no PROA que tramita junto à administração direta. Abre aspas. No tocante à solicitação de suspensão do cronograma de execução de obras de melhoria e ampliação de capacidade, constante do ofício DP 081/2024, importa que traçar uma distinção com o paradigma que originou a já referida resolução decisória da AGERGS, resolução número 744/2024, de 18 de junho de 2024, pois os contratos encontram-se em fases distintas de execução, não se vislumbrando no presente caso, em atenção ao Programa de Exploração Rodoviária PER, anexo 2 do contrato de concessão, a previsão de intervenções de ampliação ou melhoria da capacidade que estejam previstos para ocorrer no período abarcado pelo pedido de suspensão do cronograma de obras, 29 de 4 de 2024 a 31 de 8 de 2024. Não se podendo de pronto concluir que haja comprometimento para a observância dos respectivos marcos temporais que, de qualquer forma, poderão ser objeto de melhor aferição em momento futuro por ocasião da submissão dos anteprojetos e dos projetos executivos. Fecha aspas. A Diretoria de Qualidade, no memorando 293/2024-DQ, indica o encaminhamento do processo ao Conselho Superior para decisão, apresentando as seguintes recomendações. Suspender os prazos e obrigações do contrato de concessão número 50/2022, no que diz respeito à mensuração dos parâmetros e indicadores de desempenho e seus efeitos financeiros sobre o reajuste tarifário pelo período de 29 de 4 de 2024 a 31 de 7 de 2024, devendo tal período ser considerado no reequilíbrio econômico-financeiro em expediente próprio. Em respeito ao princípio da isonomia, sugere que se adote a forma utilizada no processo SEI 000-752-3900-241, no qual foi analisado pedido similar formulado por outra concessionária e que culminou na resolução decisória número 744/2024. Lembra que o objeto do presente expediente deve esgotar-se com a decisão quanto à solicitação de suspensão de prazos. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros apresenta o memorando 79/2024-DT, igualmente recomendando, abre aspas, suspender os prazos e obrigações do contrato de concessão número 50/2022, no que diz respeito à mensuração dos parâmetros e indicadores de desempenho e seus efeitos financeiros sobre o reajuste tarifário pelo período de 29 de 4 de 2024 a 31 de 7 de 2024, devendo tal período ser considerado no reequilíbrio econômico-financeiro em expediente próprio. Fecha aspas. Por fim, o diretor-geral envia o processo ao Conselho Superior para deliberação. Diante do exposto, proponho 1. Suspender os prazos e obrigações do contrato de concessão número 50/2022, no período de 29 de abril a 31 de julho de 2024, no que diz respeito à mensuração dos parâmetros e indicadores de desempenho e seus efeitos financeiros sobre o reajuste tarifário. 2. Remeter o expediente ao poder concedente para a elaboração de termo aditivo ao contrato. Senhores conselheiros, é essa então a minha proposta de deliberação em relação ao assunto e questiono se tem algum esclarecimento a ser realizado, se tem alguma dúvida sobre o processo. Não, presidente, está bem claro. Muito bem, também da minha parte estou inteiramente de acordo. Certo, obrigado. Também Então, de acordo. passamos então à votação em relação à proposta de deliberação realizada. Por ordem aqui de antiguidade, então, conselheiro Porce.
De acordo com a proposta. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Também, da mesma forma, inteiramente de acordo. Certo, obrigado. Então, proposta de deliberação 24/2024 aprovada por unanimidade. Passamos, então, para o próximo item da pauta, ainda em deliberações em procedimento simplificado. Item 3.2, deliberar sobre proposta do conselheiro relator Marcelo Spilk, referente à pré-aprovação da minuta do contrato de uso do sistema de distribuição CUSD a ser firmada entre Gerdau S.A. e Sulgás. Processo número 000-453-3900-240. Então, proposta de deliberação número 25/2024, SE Assessoria. Prezados conselheiros, na resolução decisória 748/2024, este Conselho autorizou a Gerdau S.A. a negociar as condições contratuais do Serviço Público de Distribuição de Gás com a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, para a migração ao mercado livre de gás natural. Em atendimento ao disposto do artigo 3º da resolução, a Gerdau protocolou a carta SGE 150/2408, de 29 de agosto de 2024, encaminhando a minuta do contrato de uso do sistema de distribuição CUSD negociado com a Sulgás. Após interação com as partes apresentando suas considerações, a Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado emitiu informação GPE número 55/2024, acolhida pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, recomendando a pré-aprovação da nova minuta de CUSD elaborada. Em 23 de setembro, recebemos e-mail da Gerdau solicitando a avaliação de reunião extraordinária do Conselho Superior para apreciação desta pauta, considerando que o contrato de fornecimento vigente entre as partes terminava na data de ontem, 30/9, ressaltando sobre a necessidade de assinar o CUSD ainda na semana anterior para viabilizar a migração de suas unidades no dia 1º de 10. Contudo, verificou-se que a deliberação sobre este contrato por si só não seria elemento suficiente para a eficácia da migração. O registro da comercializadora no Estado do Rio Grande do Sul e a celebração de termos aditivos aos contratos de suprimento entre a Sulgás e a Petrobras são também assuntos que devem ser resolvidos antecipadamente ou concomitantemente à assinatura do CUSD. Embora os termos aditivos já tenham sido apresentados pela Sulgás à AGERGS para aprovação e estejam ainda em análise, não há ainda o registro da comercializadora escolhida pelo solicitante, no Estado do Rio Grande do Sul. Cabe relatar que na última sexta-feira, 27/9, realizamos reunião com a participação da Gerdau, Sulgás, Petrobras e Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado. Ficou acordado entre todos que a data de migração será no dia 1º/11 de 2024. Assim sendo, proponho: 1. Aprovar a minuta do contrato de uso do sistema de distribuição CUSD a ser firmado entre a Gerdau S.A. e a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, constante no documento SEI 0455381. 2. Recomendar que a Sulgás submeta o CUSD assinado para a homologação da AGERGS no prazo de até 5 dias úteis, a fim de subsidiar a análise dos termos aditivos aos contratos de suprimento entre Sulgás e Petrobras, de forma que o cronograma acordado entre os interessados seja cumprido. Essa, senhores conselheiros, é a proposta de deliberação, então, número 25/2024. Pergunto se tem alguma dúvida, algum questionamento. Não tem, presidente. O conselheiro Algir está com o áudio fechado, mas eu consegui ouvir da sala ao lado aqui que não há nenhuma consideração. Sim, não há. Mas eu quero, pelo menos, fazer um registro do trabalho que Vossa Excelência desenvolveu em relação a esse assunto. Obrigado, conselheiro. Pois então, passamos à deliberação sobre a proposta. Começamos então pelo conselheiro Alexandre Porce. De acordo com a proposta. Conselheiro Algir Lorenzon. De acordo. Perfeito. Obrigado, conselheiros. Então, temos aprovada por unanimidade também essa proposta de deliberação em procedimento simplificado. Passamos então ao item 3.3, homologação dos seguintes processos conforme resolução normativa número 69/2023.
termo de transferência do contrato de concessão relativo à Estação Rodoviária de Santa Maria, processo número 000-491-3900/241, e termo de transferência do contrato de concessão relativo à Estação Rodoviária de Farroupilha, processo número 000-661-3900-234. Para uma rápida explanação aqui sobre esses processos, eu passo a palavra então para o nosso diretor-geral, Carlos Alvim. Por favor, Carlos. Não estamos lhe ouvindo, diretor. O seu áudio está aberto, mas eu acho que algum problema com o seu microfone. E agora consegue me escutar? Sim, agora ouvimos perfeitamente. Perfeito, eu tirei aqui o equipamento. Boa tarde a todos. O processo, termo de transferência do contrato de concessão relativo à Estação Rodoviária de Santa Maria, o processo 491-3900-24-1, corresponde à transferência de contrato de concessão da Estação Rodoviária de Santa Maria, concedida à empresa Estação Rodoviária Santa Maria Limitada, por meio do contrato número AJCC 03213, para a empresa Terminal Rodoviário de Santa Maria Limitada. O segundo processo também é um termo de transferência do contrato de concessão relativo à Estação Rodoviária de Farroupilha, o processo número 000-661-3900-234, e corresponde à transferência do contrato de concessão da Estação Rodoviária de Farroupilha, concedida à lancheria Kroll Limitada, por meio do contrato de concessão número AJCC 05/2014, para a Estação Rodoviária de Garibaldi Limitada. Ambos os processos foram analisados pelas diretorias técnicas, Diretoria de Qualidade e Diretoria de Assuntos Jurídicos, que recomendaram a homologação pelo Conselho Superior, senhor presidente. Perfeito, diretor Carlos, muito obrigado. Passo então para a deliberação aqui pelo Conselho. Conselheiro Porce, como se manifesta em relação à homologação? De acordo com a homologação. Obrigado. Conselheiro Lorenzon? De acordo. Obrigado. Eu também me manifesto de forma favorável à homologação de ambos os processos. Então, também, aqui por unanimidade, consideramos, então, homologados os seguintes processos, os processos relatados aí pelo diretor-geral Carlos Alvim. Passamos, então, para o item 3.4 da pauta, que é deliberar sobre a prorrogação do prazo para contribuições à consulta pública número 05/2024, referente ao processo número 000-191-3900-247, que trata da revisão tarifária ordinária da Sulgás. É uma proposta do conselheiro relator, que sou eu, que é a de ampliação do prazo da consulta pública por mais 7 dias, que estava prevista para finalizar no dia 7 de outubro, e a minha proposição é para que nós façamos a extensão por mais uma semana, para o dia 14/10, segunda-feira, mantendo a data da audiência pública ainda para o dia 7, próxima segunda-feira, às 14 horas, de forma online. E rapidamente aqui, conselheiros, eu explico o porquê. Nós fizemos a publicação de todos os documentos na segunda-feira da semana passada, conforme previsto, e durante a semana passada nós recebemos um pedido da Abrace para que disponibilizasse alguns documentos que não haviam sido disponibilizados, que são, na verdade, as planilhas, alguns documentos que sustentam aqueles documentos que estavam publicados. Então, nós fizemos durante a semana passada essa publicação, fizemos o fornecimento para a Abrace e também deliberei por colocar esses documentos à disposição de todos os interessados de forma equânime, para que não houvesse nenhum tipo de documento que fosse passado a uma das partes e não passado às outras. Então nós disponibilizamos todos esses documentos, estão todos eles lá no site da consulta pública para consulta de qualquer interessado. E também recebemos um pedido da Abrace de prorrogação do prazo. Então, como nós recebemos esse pedido de prorrogação? Justamente por mais uma semana, e também como nós acabamos disponibilizando esses documentos que servem de sustentação para os demais documentos que já estavam disponibilizados, entendi conveniente que a gente ampliasse o prazo, porque justamente o objetivo da consulta pública, assim como da audiência, é a participação maior possível de todos os interessados com
total calma, disponibilidade e assim por diante. Então, a minha proposta ao Conselho aqui é que a gente faça a extensão sem alteração da data da audiência pública, que pode ser mantida na próxima segunda-feira. Então, em vez de os documentos ficarem disponíveis para recebermos as contribuições até a próxima segunda-feira, dia 7, nós passaríamos para o dia 14, que seria a segunda-feira da outra semana, ou seja, mais uma semana. Então, após essa rápida explicação, questiono aos nossos conselheiros, né, inicialmente conselheiro, ou se vocês têm alguma manifestação, algum esclarecimento a ser feito sobre isso, estou à disposição aqui também. Não, presidente, acho que está bem justificado, né, e a matéria altamente relevante, então também reforça, acredito, que a motivação para a extensão. Perfeito, obrigado, conselheiro Porce. Eu também, conselheiro Spilk, entendo corretas as providências adotadas por Vossa Excelência, inclusive aquela de colocar à disposição dos interessados o trabalho técnico realizado pela GERGS. Isto dá uma participação ampla de todos os interessados, de quem quiser conhecer, e uma transparência também do trabalho que é realizado. Meus cumprimentos. Perfeito. Meus cumprimentos. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Então, eu pergunto como se manifestam os conselheiros, iniciando pelo conselheiro Porce, a respeito dessa proposição. De acordo, favorável à proposição. Conselheiro Lorenzon. Também de acordo e plenamente favorável. Obrigado, conselheiros. Então, está aprovada a prorrogação do prazo para contribuições à consulta pública por mais uma semana, então até o dia 14 de 10, mantendo a data da audiência pública no dia 7 de 10. Passamos, então, para o próximo item da pauta, item 4, comunicações. Item 4.1, foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. Processo número 000-437-3900-247, que trata da inclusão do serviço de drenagem urbana nos convênios de regulação do saneamento por solicitação da Prefeitura de Alegrete. Conselheiro relator, Algir Lorenzon. Conselheiro revisor, Alexandre Alves Porce. Processo número 000-783-3900-240, que trata da solicitação da FETERGS, ATM, RTI, AGPM e SAERGS para suspensão temporária da cobrança da taxa de regulação em razão da catástrofe climática. Conselheiro relator Marcelo Spilk, conselheiro revisor Alexandre Alves Porce. Item 4.2. O Núcleo de Informática da GERGS informa as seguintes realizações. A. Participação no curso da ABAR sobre Ciência de Dados aplicada à regulação e fiscalização de gás canalizado. 8 técnicos superiores da GERGS, da diretoria técnica, da GPE, né, gerência de GPE e INN, que é a área aqui de informática, participaram do curso entre os dias 9 e 13 de setembro. Processo 6001-214-3900-246. Projeto B. Projeto Squads RS foi encaminhada para apreciação da equipe de soluções digitais da STI-SPGG, proposta para desenvolvimento do sistema de fiscalização operacional e econômica da GERGS. O Squad RS é uma iniciativa de disponibilização de equipes de desenvolvimento de software às secretarias e autarquias do Estado do Rio Grande do Sul. Caso selecionado, o projeto da GERGS será desenvolvido utilizando metodologias ágeis de gestão de projetos. Essas metodologias pressupõem a disponibilização de um servidor da GERGS para manter contato em reuniões semanais com a equipe de desenvolvimento. Processo SEI 001-449-3900-241. C. Treinamento presencial sobre licitações públicas. A GERGS recebeu nos dias 17, 18 e 19 de setembro o professor Leandro Matsumoto para um treinamento presencial de 24 horas disponibilizado aos servidores, com o objetivo de capacitação para elaboração de estudo técnico preliminar, termo de referência para compras e serviços e gestão e fiscalização conforme a Lei 14.133/2021, que é a nova Lei de Licitações. Processo 6000-579-3900-248. ID,
Publicação das atas de registro de preços para aquisição de computadores e notebooks para a Gergs. No dia 18 de setembro, foram publicadas as atas de registro de preço da Selic para aquisição de computadores e notebooks. A Gergs é a entidade participante das ARPs e possui quantitativos reservados de 60 desktops e 10 notebooks. Processo 6.001.536.3900.23.1. Item 5, convites. 5.1, recebimento de convite da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul, AGEMS, para participação no primeiro seminário de gás natural, que ocorrerá nos dias 7 e 8 de novembro de 2024, quinta-feira e sexta-feira, no Hotel Marruá, em Bonito, Mato Grosso do Sul. Item 6, assuntos gerais. Eu não tenho nada aqui na pauta, pergunto aos conselheiros se tem algum assunto geral, algum outro convite que tenham recebido para que coloquem aqui. Não tenho, presidente. Também, de minha parte, nada a registrar, presidente. Certo. Então, com esse item, concluímos a nossa pauta do dia de hoje, da nossa 33ª sessão ordinária de 2024 da Gergs. Agradeço a participação de todos aqui, né? E desejo a todos uma boa tarde e uma excelente semana.